Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje vocês vão conhecer uma história muito especial. A minha convidada de hoje é a Thalita. Ela é home broker, ela vai explicar o que é isso. Mas ela era advogada. É uma história muito louca e você vai conhecer agora. Seja muito bem-vinda, Thalita. E aí, como é que tá? Obrigada. Que legal! Um prazer estar aqui com você. Que legal. Obrigada pelo convite. Que legal. Me fala uma coisa, o que é home broker? É personal broker, né? Ah, personal broker. O que é isso? Eu brinco que é um corretor gourmetizado aqui no Brasil. Ah. Na verdade, é um corretor mais especializado em determinadas situações e áreas, né? Para prestar o serviço para o cliente. Então, ele dá uma assessoria completa, tanto financeira quanto jurídica, personalizada mesmo, uma curadoria do que o cliente precisa. Uau, que legal. Mas me fala uma coisa, quem é você, hein? De onde você veio, de onde você saiu, de onde você surgiu? Queremos te conhecer. Quem é a Thalita? Sou uma mineroca, eu chamo disso. Nasci no estado do Rio de Janeiro, em Três Rios. E com 1 ano e meio mudei para Minas Gerais. E dali morei até há quase 2 anos atrás em Minas. Então eu me considero uma mineroca. Mas me fala uma coisa. Eu já estou indo para a história de hoje, né? Quem era você quando era criança? Uau! Que tipo de criança você era? Você era muito sonhadora? Você tinha muitos sonhos? Como é que era isso? Sim, eu era sonhadora, sim, mas era uma criança muito responsável. Muito. Eu acho que até devia ser chatinha, né? Aquela criança que pergunta demais, quer saber, curiosa, mas muito, não sei, assim, além da idade, né? Responsável, preocupada com os pais, preocupada com a vida. Eu falei, gente, devia ter sido mais criança, né? Sempre muito certinha ali, tentando cumprir as regras, né, da educação, dos que meus pais ensinaram, mas sonhava muito. E tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia o que era, que tinha que romper, sair dali, mas eu não sabia o que era. Claro, criança, né? E queria ser astronauta, então, ou seja... Queria ser astronauta, olha que beleza. Esse é o limite. Nem era o limite. E isso que você tinha, que você tá falando, que você que queria sair de você, o que era isso? Bom, eu não sei te dar nomes, né? Mas de descobrir as coisas, descobrir o mundo, né? Não de me lançar de qualquer maneira nas coisas, mas de descobrir, de ter um desejo ali de crescer. Eu não sei te falar, mas é algo dentro, assim, que vinha. Que legal. E você tem isso até hoje? Você explora isso em você? Eu acho que quando a gente cresce, isso muda um pouco, né? Que a criança é mais inocente, não tem tanta maldade, eu digo, não sabe o que aconteceu, o que pode acontecer na vida, não tem tanta dor, né? Mas quando eu olho para aquela criança Thalita, falo, opa, volta aqui, que eu preciso de você pra gente seguir. Olha que coisa. E eu quando te conheci, o que mais me chamou a atenção em você foi essa questão da curiosidade. Foi essa questão de você ser uma comunicadora nata. Eu falei, quem é essa menina? Qual será a história dela? Então a gente está aqui hoje para você contar isso pro mundo, né? Isso aqui vai ficar registrado, né, no YouTube, no Spotify, para que você conte a tua história. E aí, quando você era criança, você era essa criança responsável, era essa criança, né, que respeitava as regras. E aí, quando é que você se reconheceu no mundo? Quando é que você percebeu assim, uau, eu faço parte de algo maior aqui? Como é que foi essa transição na tua mente, na tua vida? Eu acho que no primeiro momento aí, quando meu pai adoeceu, né? E aí eu tive que me posicionar mais ainda como responsável e de ter que tomar algumas decisões muito novas. Posso continuar? Pode, claro, pode sim. Né? Eu morei numa cidade do interior de Minas, chamada Rio Novo, uma cidade com, eu acho que deve ter aí uns 6 mil habitantes hoje, não sei te falar, tá? Mas até os 13 anos, morei lá, 12 e meio, e meu pai era diretor de empresas, cuidava, um homem muito trabalhador, muito cuidadoso com a família, mas ele tinha ali um vício, o álcool. Então, muitas vezes, como criança, eu desejei que meu pai não bebesse. Eu preferia ser, abre aspas, ter uma vida mais simples, mas não ter meu pai alcoólatra, vamos chamar desse nome. Óbvio que era a fuga dele, eram muitas responsabilidades, mais de 100 funcionários sobre a supervisão dele, mas ele, infelizmente, saiu dessa empresa com 50 anos
E aí o apartamento que ele tinha comprado em Juiz de Fora, que já é uma cidade maior, né? 2h30 do Rio de Janeiro, a gente acha que é carioca ali, né? Mas ele comprou um apartamento para que eu e meu irmão mais velho fôssemos estudar em Juiz de Fora, porque, né, o planejamento deles era que nós fôssemos para lá estudar. E ele comprou um apartamento de 3 quartos, todo mundo criticou na época, os amigos, por quê? Comprou kitnet. Mas a vida, né, nos prega peças. Mal sabíamos nós que a família ia morar nesse apartamento, não era só eu e o meu irmão e a ajudante lá de casa. Meu pai pensou, fica um quarto para cada um, né? O Guto, homem, Thalita, mulher, e a nossa secretária fica com elas, com eles. E infelizmente infelizmente não, né? Isso aconteceu dele trocar de empresa, né? Sair dessa empresa, e ele com 50 anos se viu assim, fora do mercado. E sofreu muito com essa transição. Hoje, 50 anos, as pessoas se consideram jovens, claro. Mas o meu pai não. Isso tem, muitos anos. Agora fazer uma conta rápida. E aí, nisso que nós mudamos para Juiz de Fora, deu 2 meses, ele teve um AVC. Uau. E desse AVC não parou mais. Foi até os 59 anos e meio. Nossa, muito jovem, né? Muito jovem, não parou. E o que segurava ele, óbvio, era a idade, né? O médico falava para minha mãe, neurologista, olha, o seu esposo tem muitos casos de episódios de AVC, porém ele é muito novo, então o corpo dele aguenta. E desses 9 anos e meio, 5 ele ficou acamado. E eu tinha 13 anos no primeiro AVC. E aí eu mudo de religião também naquele momento, eu busco, né, sempre busquei, né, era católica, sempre busquei muito a Deus, mas naquela hora eu senti uma necessidade diferente. E aí eu fui passei a frequentar a igreja presbiteriana. Foi tudo junto. O meu irmão, na época mais velho, tinha 14 anos, não entendeu a situação, meu pai doente, um adolescente que tinha tudo, a mais nova com 3, um com 6, eu com 13 e ele com 14,5. E minha mãe, que era a dona de casa, que cuidava da família, se viu pai, mãe, daquela situação toda, de ter que gerir uma família naquela situação. E foi óbvio para todo mundo algo inesperado, ninguém pensava nisso. E minha mãe teve que se readaptar a essa situação. E nós também. Só que a gente teve sempre uma educação muito boa dentro de casa, de dedicação a estudos, né? Não seguir caminhos, né? A gente sempre preocupou assim, tentar ser o mais correto possível, evitar. Então, por isso que eu falo que eu era uma criança talvez chata, que eu digo, de ser regradinha, mas isso me ajudou muito na adolescência. E aí eu passei, né, a cuidar dos meus irmãos, junto com esse irmão mais velho, só que minha mãe teve que colocar ele numa escola para trabalhar junto nessa escola, para ele ter atividade, porque ele não conseguia entender o pai doente, né? A gente tinha tudo. E, de repente, vários nãos. Não pode, não dá, aqui não. E minha mãe começou a ter que abrir mão, né, de lapidar o patrimônio que nós tínhamos. E, para nós, ela sempre fazia reunião e falava, hoje eu vou vender o terreno, hoje eu vou vender o apartamento, hoje eu vou vender outro apartamento, agora eu vou vender o carro, né, para poder ir cuidando, porque meu pai teve que aposentar rapidamente e não dava conta. Então, minha mãe teve que usar os recursos, o patrimônio que meu pai tinha construído para que nós sobrevivêssemos aquele período. Mas, óbvio que sempre tinha uma esperança, né? Meu pai vai curar. Sempre tem isso dentro da gente, né? Sim. Infelizmente, isso não aconteceu. Eu já estava na faculdade, né? Eu fui fazer curso de Direito. E, durante o curso, ele veio a falecer e minha mãe depois se viu, nesses 9 anos e meio, cuidando do marido, de filho, perdida. E aí ela veio para uma depressão. E dessa depressão veio um câncer no pâncreas. Uau. E aí a gente pensava assim, não, a gente não aguenta. É muita doença. E eu lembro que um dia eu estava no ônibus indo trabalhar, eu trabalhava no fórum. E aí eu falei, questionando Deus, né? De novo, doença, por que isso? E aí eu falei, o senhor não curou meu pai? Você não vai curar minha mãe? E aí eu lia na internet, né? Um câncer de pâncreas, você tem uma vida, semi-vida ali de 6 meses. Vou perder minha mãe agora. E aí eu falo, né, que eu ouço Deus falar comigo. E ele falou para mim, eu sou Deus. Eu curo, eu não curo. Eu faço o que eu quero, né? Assim, eu tenho a chave de tudo nas minhas mãos.
E na hora, eu lembro direitinho da cena, eu passando em frente a um banco, eu falei, tá bom. Mas assim, aquele tá bom não vai curar. Minha mãe tá curada, minha mãe tá viva. Uau, que legal. Então, já tem aí 16 anos que ela teve esse câncer no pâncreas. Ela tirou 70% do pâncreas e o baço. Por óbvio, ela ficou diabética. Inevitável, né? Porque o organismo precisa, né, do órgão. E ela não tem, ela só tem 30%. Também ela não se cuida muito, não, sabe? Fica aí um recado. Qual é o nome dela? Juselda. Ó, Juselda, fica um recado pra senhora aí. A senhora começa a se cuidar, hein? Ainda há tempo, hein? Muito bom. E aí ela, né, ela, né, depois disso, o tratamento da depressão, ele continua até hoje, né? Minha mãe vem passando aí por situações que a gente também não esperava, diante de tudo que a gente já passou durante essa enfermidade dela. Mas é isso. Olha que história, né? Agora me fala uma coisa. Tudo isso que aconteceu, Thalita, construiu o teu caráter, certo? Te deixou uma mulher mais forte. Como é que você encara os desafios hoje, né, olhando para trás, olhando para tudo que você já viveu, tudo que a tua família viveu? Como é que você se vê hoje nos teus desafios? Olha, eu vou te confessar que eu não deixo de chorar, não, tá? Eu tenho os dias do quarto escuro ali, de ficar, ainda mais, né? Depois nós vamos conversar da minha vida profissional, de ter mudado para uma cidade que eu não conheço ninguém, quase, não tenho muitos amigos. Isso para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa muito falante, eu faço amizade fácil. E aqui é difícil, eu sinto essa dificuldade em São Paulo. Mas não é pelo paulista, enfim, não é. A vida é corrida. Tá todo mundo tentando se virar. E eu falo, gente, mas eu também morava em Minas, né? Aquela coisa, vai lá em casa, toma um cafezinho, senta aqui, come uma broa. Não dá tempo. Não, aqui não dá. Paulo, aqui você tá no trânsito. Então, conversa do trânsito é assim, mas em Minas é diferente, é o perfil do mineiro, né? Mas eu me vi, eu olho, né? Eu lembro dessas situações, eu lembro das minhas amigas, tem hora que vão me dar um sacode. Tudo bem. Tudo bem. Eu lembro, né, as minhas amigas às vezes vêm me dar um sacode e falam, Thalita, olha o que você já passou. Lembra? Porque tem hora que a gente esquece. Às vezes os apertos vêm e falam de novo, não é possível, ó vida, ó céus. Que coisa, né? E aí você fala, não, peraí, olha quanta coisa eu já enfrentei, né? Então, isso vem, essa força vem, igual eu disse, não deixo de chorar, não deixo de ter o dia do quarto escuro, mas ele tem data para acabar, ele tem que ter data para terminar. Porque senão a gente sucumbe. E eu não posso parar, porque, querendo ou não, eu tenho a minha mãe, eu ajudo em casa, ela tá lá, e tem toda essa estrutura que a gente dá emocional, financeira, enfim, né? Então, existe essa responsabilidade. Tem hora que eu falo, não podia ser um pouquinho menos, né? Mas não dá, né? Mas não dá. Você sabe que você falou essa coisa de Deus, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso nos meus treinamentos, que é Deus, ele sabe ser Deus e ele é muito bom nisso. Sim. Né? Ele sabe nos colocar nas situações certas para que a gente possa aprender. Exatamente. Você fez faculdade de Direito. Isso. Então você é advogada. Sou. Você chegou a advogar? Como é que foi a tua carreira aí dentro do Direito? Sim, eu com 18 anos não queria fazer faculdade de Direito. Na verdade, meu pai ainda era acamado e eu via o desenvolvimento dele na fisioterapia. Né? Às vezes o braço não estava mexendo, passava a mexer. Eu falava, vou ser fisioterapeuta e vou ajudar meu pai. A minha esperança é de que meu pai ainda ficasse ali naquela situação e que eu pudesse profissionalmente atendê-lo. Não deu nem tempo, né? Olha só. E aí eu tentei o primeiro vestibular para fisioterapia em razão disso, porque eu foquei no meu pai. E depois surgiu um episódio de que eu tive que trabalhar. Fiz 18 anos. Minha mãe falou, olha, não dá para pagar a sua escola mais. Nos últimos meses, quem ajudou foi meu irmão mais velho a pagar o curso. Colégio, né? Terminar o terceiro ano, ensino médio. E aí eu falei, e agora? Eu vou trabalhar. Meu pai não queria que a gente estudasse. Eu vou honrar meu pai com isso. Minha mãe também. O sonho dela sempre foi esse, porque ela teve uma vida muito difícil. Então ela falava, educação salva as pessoas, muda as pessoas, a vida das pessoas. Então eu quero que vocês estudem. E aí eu tive necessidade de trabalhar, óbvio, não tive problema nenhum com isso. E trabalhava com andamento processual jurídico. Hoje o sistema é eletrônico. Mas naquela época era jornal, publicação, recortar, colar no papel e entregar para o advogado. E em algumas situações vinham publicações do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte
em Belo Horizonte e imprimiam aquilo lá, madrugada, e entregavam pra gente. Então, a minha rota eram os advogados do centro da cidade. Então, eu começava de manhã entregando andamento, bom dia, boa tarde, andava. Hoje meu pé sofre até por isso. Andava bastante. Ai, como andava. E nessas leituras do jornal, essa história é engraçada. Engraçada não, é uma história, né, interessante, aconteceu comigo. Nessa leitura do jornal apareceu um juiz. Tinha uma parte no jornal que vinha assim, do direito. Então vinham personalidades jurídicas toda semana. Aquela semana veio um juiz falando que o fórum tinha necessidade de abrir uma vara de execuções criminais e que eles não tinham concurso aberto, então teriam que contratar vagas terceirizadas. Eu li aquilo e falei, opa, se tem a vaga, eu quero. E aquilo brilhou nos meus olhos. Tinha uma colega que tinha entrado comigo nesse trabalho e a gente comia de marmita, minha mãe sofrendo porque eu comia de marmita. Muita coisa interessante. Na primeira semana que eu comecei a trabalhar, a minha mãe... Eu falei, mãe, eu preciso comprar uma marmita. Ela falou, não. Ela me deu o dinheiro da semana para eu pagar comprar uma marmitex, porque ela tinha esperança de eu desistir daquilo. Eu peguei o dinheiro da semana, fui e falei com a menina assim, onde você comprou sua marmita? Ela falou, na rua tal. Eu falei, me leva lá. Aí, cheguei em casa na segunda-feira à noite e falei, mãe, tá aqui a marmita. Comprou a marmita. E aí ela falou, não, eu te dei o dinheiro para você comer a semana. Porque, no fundo, ela falou, não vai dar conta. Deixa ela almoçar direitinho o marmitex e depois, né? Eu falei, não, eu transformei aquele dinheiro na marmita. E aí, eu falei com essa colega da marmita que me ensinou lá onde comprar, né? Ela tinha uma vida diferente da minha, vamos falar assim. E me levou nos lugares. Eu falei para ela, olha isso aqui no jornal. Vamos lá no fórum. Você tá doida, Thalita? Tá vindo o juiz a falar com a gente? Eu falei, o que tem? Ué, qual o problema de eu conversar com o juiz? Aí ela, não. Eu falei, gente, as pessoas têm que... Eu nunca tive medo disso, de acessar as pessoas. Pode ser quem for. Eu vou lá. Não tem problema. O não eu já tenho. Por que eu não posso ir? E aí eu sei que ela foi comigo de escudo ali, né? Vamos lá. E aí fui uma vez. Fui a segunda. Fui a terceira. Esse juiz era juiz do tribunal do júri. Então, quando tinha júri, ele andava no corredor. Então, vou pegar ele agora para falar. E até que um dia a secretária resolveu, por muito custo, muita insistência minha, que nós entrássemos no gabinete. E aí eu falo, tudo bem? Eu lembro o nome dele enorme, assim. Aí eu li tudo, falei, doutor, eu li no jornal. Aí contei a história do jornal, que eu li. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem esse jornal? Eu falei, tenho. Ele falou, eu falei isso tudo? Eu falei, olha, o senhor não falou isso tudo. Mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Então, eu quero essa vaga. Aí minha ingenuidade. Meu pai paga imposto. Né, aquela coisa, vaga terceirizada, não é submetida a concurso público. Por que eu não posso concorrer? Mal sabia eu que era por indicações, óbvio. Mas eu não tinha essa noção. E aí, ele é muito, muito gentil, né, nos recebeu bem. Anotou na agenda dele meu nome, telefone, da minha colega também. E eu fui embora. Mais uma vez, claro, eu estava orando. Deus, me dá a direção, o que eu vou fazer? E aquilo vinha. E aí, minha mãe viu que eu estava muito interessada nessa vaga. E nós temos, né? São uns queridos. Vou falar o nome deles, o Dr. Carlos e a Sônia, assim, são importantíssimos na nossa vida, na minha vida. E aí, minha mãe falou, Thalita, o caso, ele foi juiz na minha cidadezinha lá, mas como nós tínhamos uma vida melhor e caiu isso muito, a minha mãe não queria se mostrar para as pessoas, ela tinha vergonha. Não sabia lidar com essa diferença social que passou a ter, que acontece com qualquer pessoa. E ela falou, olha, o Carlos está em Juiz de Fora. Eu encontrei outro dia a Sônia caminhando ali na rua, lá embaixo, falou o nome da rua. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, liga para ela. Mãe, liga para ela. Ela falou, não. Aí eu saí da cola da minha mãe, né? Por favor, liga, até que minha mãe ligou. E aí ela falou, não, mas Zelda, por que você não... Meu apelido da minha mãe é Zelda. Por que você não falou que você estava nessa situação, que o Zé Mário está doente, que vocês estão passando dificuldade? Eu tinha vergonha. Ela, para com isso. Vai lá com a Thalita. Aí eu fui no fórum com ela. E o Dr. Carlos tinha ido para Brasília naquela semana, não deu para nos atender. Na semana seguinte, falei, eu vou sozinha. Bati na porta do gabinete dele. Aí ele me viu, conversou comigo.
Eu não acredito que vocês estavam passando por isso tudo e não nos acionaram. Eu falei, aí já é coisa da minha mãe, né? Eu não tinha maturidade para pensar, vou, né? E ele me levou nesse gabinete desse, que inclusive era muito amigo dele, esse juiz. E aí, quando ele olha para mim, o juiz falou, eu te conheço. Eu falei, Aí agora eu já vi com outro, né? Adivinha? A secretária, quando me viu, me olhou assim, estranho, né? O que essa menina tá fazendo aqui de novo? E aí o doutor Carlos conversou com ele antes, depois me chamou. E ele falou assim, olha, se seu pai era amigo do Carlos, seu pai é meu amigo. Você veio por portas muito largas. Eu falei, ufa. Então, assim, e dali passou uns 6, 8 meses, eu consegui essa vaga, tá? Eu comecei a trabalhar no fórum, E ali eu fui primeiro secretária desse juiz, porque estavam formando ainda a estrutura para abrir uma nova vara. E eu falava, não, eu sou mais que atender um telefone, não é possível, eu quero ir lá mexer no processo. E eu tinha começado a estudar para o vestibular. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite ia para o cursinho. E aquilo veio do direito. Vou fazer direito. Naturalmente, as coisas foram acontecendo. Eu esqueci a fisioterapia e no dia a dia, óbvio, no fórum, aquilo para mim foi, né, despertou. Uhum. E lá eu fiquei os 5 anos da faculdade. Eu passei na faculdade num curso particular. Eu fiquei por um ponto para poder passar para a federal. E eu falei, agora... assumo ou não assumo? E exatamente o valor do meu salário era a mensalidade da faculdade. E eu falei, vou encarar. Então, eu guardava as férias e o 13º para pagar a matrícula, que todo ano fazer matrícula e a primeira mensalidade. Então, era tudo muito regrado. E fui fazer o curso de Direito. Fiquei esses 5 anos na vara de execuções criminais. E no finalzinho ali do curso, eu ainda podia, né? Todo mundo que formava, eu conheci várias pessoas que tinham a mesma condição que eu, digo, de cargo. E o pessoal formava e ficava, por que não sair? Por que sair? E aí, o CNJ, na época, falou, não, agora tem que fazer concurso, tem que ter concurso público. Claro, né? Uhum. É certo isso. Eu falei, meu Deus, mas assim, eu falo que Deus cuida de tudo. Eu fui até dezembro no fórum. Eu colei grau em janeiro. Deu certinho. Deu certinho. Tem uma coisa que você tá falando aqui que, por ser a tua história, é mais fácil para você, né, visualizar isso. Mas eu ouvindo, e eu acho que quem tá assistindo e ouvindo também, você tem algo que é o correr atrás. Sim. É o fazer acontecer. E eu admiro gente assim. Eu gosto de andar com gente assim. Porque eu vejo que muita gente hoje não tem essa garra de querer fazer acontecer, de ir atrás das coisas. Qual é o recado da Thalita? Principalmente para essas mulheres que estão se escondendo atrás da timidez, se escondendo atrás da vergonha. Que recado você daria para essas mulheres em relação a elas correrem atrás do que elas querem? Qual é a importância disso? Olha, falando para você agora, contando a história, me veio um caderno da faculdade, tá? Eu gosto muito de Fernando Pessoa. E naquele livro do Desassossego, que é um desassossego que a gente tem, né? De buscar ali. Eu lembro que em alguns cadernos eu escrevi esse trecho. E eu acho que eu vou lembrar ele certinho aqui agora, porque veio, tá? Agir. Eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito estar em ter êxito e não em condições de êxito. Condições de palácio, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o palácio se não fizerem ali? E aí, agir é uma inteligência. Nossa, incrível. O êxito, qualquer... Porque a gente olha, às vezes, falando, não tem condição. Ah, meu pai é doente. Quantas vezes eu pensei nisso? Não vou negar, não sou nenhuma mulher maravilha, né? E, ai, meu Deus, meus amigos, dava uma faculdade particular, meus amigos iam para o exterior passar férias. Eu ficava ali e, graças a Deus, assim, surgiam amigas durante o curso que os pais me adotaram. Thalita, tira suas férias em janeiro que você vai para a praia com a gente. Olha só. Então, até as férias, eu tinha cuidado disso. Então, assim, uma família também muito amada. E eu tive, dentro do meu contexto, as condições que eu precisava. Então, muitas das vezes eu vejo assim, as pessoas têm tudo que eu digo, as condições de êxito. Isso, exatamente. As condições de êxito.
Mas o êxito é o próprio êxito, não é ter as condições a gente cria. Porque ele lá fala ainda, né? Condições de palácio, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o palácio se não fizerem ali? Se eu não construir, não vai ter. Eu posso ter a melhor terra fértil, mas se eu não regar, se eu não cuidar, não vai adiantar. Então, a nossa vida é assim. Então, o recado que eu falo, assim, né, usando isso, esse trecho de Fernando Pessoa, é que tomar atitude, se posicionar. Não é fácil, né? Ser mulher nesse mundo não é fácil. Para nós não é fácil mesmo. Existem muitos preconceitos. Ser uma mulher negra também, né? Eu sou negra, então ser uma mulher negra nesse cenário também é mais difícil ainda. Então a gente tem que se posicionar o tempo inteiro. E muitas das vezes, né, eu falo com uma amiga, aprendi isso com uma amiga, sobre a energia feminina e energia masculina. E no mundo corporativo, a mulher tem que ter muita energia masculina porque existem preconceitos e os homens não respeitam. Então a gente tem que se posicionar, às vezes falar mais alto um pouco, ser mais séria, para que essa troca exista. Não devia ser assim, né? Cada um tem o seu papel e as suas importâncias. Mas que coisa. Agora, me fala uma coisa. Agora eu quero entender essa ligação aí do direito, né? Do direito, essa transição para o mercado imobiliário. O que aconteceu aí nesse meio? Gente, senta que lá vem história. Conta. É muita história. Tá tudo bem aí, Alberto? Então tá bom. Conta lá, queremos saber. Essa transição aconteceu o seguinte, né? Como eu disse, eu colei grau em janeiro, mas eu estava desempregada. Porque eu tinha saído do fórum. Comecei a estudar para o exame de ordem. E aí, visitando os meus colegas no fórum, que eram servidores efetivos, conversa vai, conversa, gente, estou procurando emprego, vem um escritório aí. Comecei já, né, a avisar todo mundo que eu estava procurando oportunidade. Uma colega vem e fala, olha só, você conhece advogado tal? E nesse advogado eu não conhecia. Eu falei, não. Ela falou assim, olha, ele passou aqui falando que está vindo uma incorporadora de São Paulo para cá e eles estão selecionando advogados para o plantão de vendas. Manda seu currículo. Eu falei, gente, tá em fevereiro, eu colei grau, tem 15 dias. Falar assim, olha, vim aqui, quero ser advogada desse projeto. Como assim, né? Mais um desafio, lá vou eu. Mandei meu currículo, ele selecionou, foram vários advogados participar. E aí, a funcionária de São Paulo, que estava lá, para escolher, ela fez uma roda e cada um foi se apresentando. E aí eu comecei. Qual a estratégia que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou me apresentar. E aí? Ela falava assim. E alguns falavam, eu já tenho pós-graduação, eu tenho tantos anos de advocacia. E eu falava, meu Deus, vou falar para ela que eu colei grau ontem, não dá. Eu vou mudar essa história. E eu tinha feito, inclusive, estágio na Justiça Federal, num tempinho ali que eu tinha de horário. Eu fui lá de voluntária, porque eu queria experimentar um outro lugar também. E aí, eu falei, meu nome é Thalita. Não falei que tinha formado em janeiro. Falei, meu nome é Thalita. Trabalhei 5 anos no Tribunal de Justiça. Fui estagiária por 6 meses na Justiça Federal. E falei isso e falei que pretendia fazer uma pós-graduação lá e tal, mas ainda não tinha feito. Mas eu tinha 5 anos de prática forense. Depende da leitura que as pessoas fazem, né? E eu fui escolhida, uma das. E aí vou para esse plantão de vendas, que foi uma experiência para mim muito importante. E nesse plantão, acho que era um plantão muito grande, eram acho que 600 unidades. Eu nunca tinha convivido no mercado imobiliário, mas foi minha primeira experiência. E, na verdade, a experiência que eu tive na vida, mais assim, como que eu vou dizer, lucidez ali para entender sobre negócios, foi minha mãe vendendo apartamento, vendendo o que a gente tinha. Olha só. A gente perdendo, vamos falar assim, né? Não adquirindo. Então, sobre adquirir, eu não tinha noção de nada. Vamos falar assim, né? E aí, eu fui para esse plantão, chegando lá, vários advogados também, e a gente prestava assessoria explicando os contratos, mas assim, a parte de vendas mesmo, efetiva, comercial, nunca tive acesso, porque eu me concentrava ali na parte do jurídico. E esse empreendimento, né, esse incorporador, ele era muito grande no Brasil inteiro. Ele estava lançando
em todos os estados. E ele foi lá algumas vezes. E ele entrava no jurídico, conversava com, mas ele gostava de falar comigo. Ele me mostrava os jornais, os projetos que ele estava lançando aqui. E eu, assim, toda tímida, sem graça, vou falar, não tem nada para falar, não sei o que falar. E aí eu, que bom, parabéns. Apenas isso. Mas curioso, é aí que tá, quando as pessoas falam, a gente tem o poder da palavra, né, nas pessoas. E teve um diretor dele, eu vi esse incorporador, vamos pensar assim, vamos imaginar que ele tenha ido 5 vezes na minha cidade. 5 vezes assim, ele chegava numa quinta, ele ia embora no domingo assistindo o movimento do plantão. Mas ele mandava equipes dele de São Paulo. Então eu lembro que dava quinta-feira à tarde, eu olhava assim, chamava de aquário, né, do júri, e falei, chegaram os tratores. Porque o perfil era muito mais agressivo de vendas, agressivo que eu digo de saber se, né, fazer a mesa ali, vender e mostrar o produto. E aí a gente trabalhava muito de quinta para até domingo, né? E falava, nossa, chegaram os tratores. E esse diretor, um dia, na porta do jurídico, ele falou assim para mim, doutora, você está muito tímida. Porque esse incorporador vinha falar comigo e eu não tinha assunto, eu não sabia o que falar para ele, mas eu ficava quieta. Você está muito tímida. Eu falei, por quê? Aí ele falou, ele foi com a sua cara. Ele não é assim, ele não fala com todo mundo, meio que não dá tempo. Segundo, que ele foi com a sua cara. Aí eu falei, e eu olhei para ele assim, o que eu vou fazer com isso, né? E aí ele falou, ele tem muita coisa para te ensinar. Absorva. E ali, eu guardei aquilo dentro de mim, mas eu vi esse incorporador mais uma vez depois, e nada mais. Mas eu guardei aquilo. Ele tem muito para te ensinar. De fato. Dali, eu fui convidada. Lembra o juiz que me levou até outro gabinete, que me ajudou? Meu padrinho, eu chamo de padrinho mesmo. E ele tinha aposentado. Ele assumiu a procuradoria do município da minha cidade. Mas só que era final de gestão, os últimos 6 meses. E ele precisava de uma pessoa de confiança no gabinete. Ele falou, me ligou. Isso já devia ser junho ou julho, não lembro agora. E falou, Thalita, eu preciso de uma pessoa de confiança, eu assumi a procuradoria, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, claro. E o plantão de vendas já estava reduzindo, já tínhamos 4 advogados só, eu mais 3. E, né, o coordenador ia ficar tudo nos cuidados do coordenador. Eu sabia que eu ia ter um tempo ali, mas eu já tinha aprendido muita coisa. E aí, ele falou, vem trabalhar comigo. Aí eu fui para a procuradoria, ele falou, só tenho 6 meses para você. Aí eu falei, tá, vou aprender. Vou encarar. Vou encarar. E fui. Desses 6 meses, eu fiquei 12 anos e meio. Ô, louco! No gabinete, passei por vários prefeitos, vários procuradores gerais e sempre no gabinete ali assessorando. Então, aprendi muito, tanto legal, do direito público. Assim, foi uma escola para mim. Eu trabalhei com excelentes profissionais. Minha cidade tem muitos profissionais assim de excelência. E aprendi muito sobre gestão também, muita coisa. Só que, como eu tinha um cargo em comissão, é um cargo comissionado, então eu dependia, por óbvio, de indicações. Não podia ficar ali, mas aí vamos abrir um parênteses. Eu estudava, eu tentei concurso, mas não aguentava. Era casa, trabalho e estudar. Não aguentava, não sei porquê. Hoje eu entendo um pouco porque eu não passei. Eu tinha que estar em São Paulo. E aí, a gente fica tentando explicar os acontecimentos, mas é um quebra-cabeça a nossa vida. E aí, mudou o governo, mudou de gestão. A eleição foi em novembro de 2020, isso, em razão da pandemia, né? Não foi em outubro. Só que eu tinha uma promessa de continuar. Porque as pessoas me conheciam o meu trabalho, e falaram, Thalita, você vai ficar. Tá bom. Guardei aquilo, não podia falar. E esperei janeiro começar. Não comecei. E aí foi passando, 15 de janeiro nada, e eu precisava trabalhar, rimo de casa, como que eu vou fazer, e agora minha vida? E aí, meio da primeira onda para a segunda onda, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? E aí, só que vamos voltar, em novembro, vinha na minha cabeça, procura um incorporador, procura. E eu falava assim, Deus, o que procurar? Eu não tenho contato dele, não sei nada dele, não tinha telefone dele.
procura ele. Aí vinha a frase daquele diretor. Ele tem muito para te ensinar. E eu falei, tá, guardei aquilo dentro de mim, mas fiquei pensando, buscava no Google, não achava quase nada. Ele é muito discreto, a vida dele, então ele não aparecia em muitos lugares. E aí, falei, e agora? Mas tá, janeiro começa, não sou nomeada, não acontece esse movimento. E aí eu acho os dados da empresa, uma outra empresa com o nome dele. E aí eu tinha um e-mail com o nome dele. Falei, bom, pelo menos o e-mail está com o nome, eu vou mandar um e-mail falando que eu preciso falar com ele. E aí enviei o e-mail, expliquei que eu fui advogada, quanto tempo eu trabalhei, mas não falei o que eu queria. Porque eu falei, se eu falar que estou pedindo emprego, procurando oportunidade, mais uma, não vou falar. E eu não expliquei. Só que ele não leu o e-mail. E aí, no final do mês, quase ali, lá pro dia 20 e poucos, eu tinha um processo que eu cuidava, que já devia ter uns 11 anos e meio ali que eu cuidava desse processo, ele vivia de liminar. E aí, tinha uma certidão que ia vencer em março. E me procuraram, Thalita, o que é para fazer agora? E eu conhecia todo mundo, fui lá, expliquei o processo. Falei, olha, faz isso, isso e isso. Tá nessa fase. Tá bom. Aí essa diretora, na época, falou para mim assim, era uma sexta-feira, Thalita, eu preciso de você. Você chegou nos 45 do segundo tempo, porque eu já tenho uma pessoa para nomear, óbvio. E mudou de partido, era um governo de direita na minha cidade e o governo de esquerda assumiu. E claro, eles têm o pessoal deles, né? Eles tinham que absorver esse pessoal. E eu estava nesse meio do caminho. E aí ela falou, na segunda-feira ela me liga, fala, olha, você pode começar amanhã? Aí eu falei, oi? Ela falou, vem cá, vamos conversar. Eu fui lá, era o mesmo cargo que eu tinha na procuradoria, mas eu ia para um outro setor. Aceitei, comecei na terça, aliás, perdão. Trabalhei terça e quarta. Quarta à tarde, ela me rodeando, e eu achando aquilo estranho, e eu já trabalhando, já sabia o que fazer. E aí ela falou, vem cá, Thalita, não deixaram te nomear. Não deixaram? Como assim? Ela falou, não, porque você já trabalhou em outros governos. Eu falei, mas por que deixou eu vir? E aí, enfim, ela pediu que eu ligasse para os meus padrinhos, que eram os 2 juízes lá, lembra? Que eu bato na porta, lá no fórum. E aí eu falei, não, vou ligar para eles, não faz sentido. Eu já estava madura, né? Já sabia, já tinha uma história, já tinha um currículo, já tinha a Thalita já existia profissional, né? Então eu tinha que me defender. E aí eu falei, não vou ligar. E quando eu ligo, eles, não, Thalita, você vai ser nomeada. Não, eu não vou ser nomeada, isso não vai acontecer. No mesmo ato veio nomeação e exoneração. E ali eu choro uns 4 dias, tá? Morrendo de medo, e agora, né? É claro que eu criei esperança. Gente, e aí? O que aconteceu? E eu retomo a busca desse incorporador. Pedi ajuda para um colega. Falei, olha, você disse que conhece muitas pessoas em São Paulo, me ajuda aí. Ele falou, não, mas eu acho que... Eu falei, não, sempre alguém conhece alguém que conhece alguém e a gente vai puxando. Sempre fui assim. E aí ele falou, olha, eu só achei isso daqui. E me mandou na internet. Quando ele manda, tá lá. O nome da empresa, CNPJ, aquele e-mail que eu te falei que eu vi, e um número de celular. Falei, isso aí eu tenho. Aí ele falou assim, não, Thalita, mas tem um número de celular. Você não fala que alguém que conhece alguém que conhece alguém? Provavelmente esse telefone é do contador dele. Então você vai conseguir aí ter acesso a essa pessoa. Falei, tá bom. De pijama, 10h30 da manhã, 11h30, aliás. Né? Depressiva, vamos chamar assim. E aí eu, quando salvo aquele número de celular, a foto do incorporador. E aí eu gelei, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com ele agora? Porque eu não queria. Eu consegui. Eu falei, gente, isso tá comigo desde janeiro, eu não vi. Isso já era fevereiro. E aí eu ensaiei de 1h30 até, de 11h30 até 1h30 da tarde, para eu mandar uma mensagem para ele. Porque eu falei, eu mandei um e-mail, eu formalizei, né? Advogada, toda solene, no trato com as coisas. Eu falei, um WhatsApp, um empresário desse porte, como que eu vou mandar um oi? Tudo bem? Não tem como. E aí eu transformei aquele e-mail numa conversa de WhatsApp. Mandei.
Imediatamente ele me respondeu, falou que lembrava de mim. E aí eu fiquei surpresa e falou, lembro, me liga às 5h30. Eu falei, uai, tá bom. 5h30, ninguém lá em casa sabia, minha mãe e minha irmã não sabiam que eu ia falar com ele. Eu falei, olha, tem uma reunião importantíssima, não entra no meu quarto. Liguei para ele. E ele me contou a história dele, né, que ele tinha vendido essa incorporadora lá atrás e tinha saído do mercado imobiliário e depois voltou. E estava em São Paulo com médio e alto padrão. 2 projetos já. E eu conto a minha história. Óbvio que sem muitos... Não dava para contar ali em meia hora a minha história toda. E eu senti que ele estava me entrevistando. Isso, e aquilo. Né? Foi perguntando. E ele foi tocando em assuntos assim, quanto que você ganhava. Eu falei, nossa, falar para ele que eu fiquei 12 anos e meio na mesma função, isso não é nenhum demérito, mas eu falo assim, um empresário, eu já estava pensando no mundo corporativo. Eu falei, ele vai achar que eu não tinha ambição. Eu comecei a me questionar e sofrendo para responder para ele. E ele falou assim, aí ele já virou e falou, e eu preenchendo muitos currículos no LinkedIn, vinha assim, pretensão salarial. Aí eu falava assim, nossa, tem Juiz de Fora, eu vou falar que tem uma pretensão X. Eu falava, nossa, que ousada ela, né? Aí se eu falar menos, nossa, pensa pequeno. Eu não sabia o que dizer. Encontrar esse equilíbrio é difícil. E eu não tinha esse termômetro também de mercado, porque eu fiquei muitos anos no mesmo lugar. Então, eu não sabia como que o meu currículo seria aceito ali fora. Não sabia. E, óbvio, que a pandemia enxugou os escritórios de advocacia. Né? Todo mundo passou por crises, então não era nem o momento de eu me arriscar na minha cidade e na advocacia. Claro que algumas pessoas me convidaram para trabalhar, mas eu ficava assim, e aí, né? Como é que vai ser isso? E aí ele pega, fala assim para mim, expliquei, né? Contei a história. Ele perguntou qual que era a minha pretensão salarial e eu dobrei meu salário ali na hora. Ele, tá. Tipo assim. E eu falei para ele, olha, eu preciso ajudar minha mãe e colocar alguém para cuidar da minha mãe, porque aí eu falo, o primeiro momento que eu verbalizo, eu aceito sair de Juiz de Fora. Na verdade, eu sempre quis sair, só que eu não sabia como. Aquilo me incomodava, o desassossego vinha. O desassossego vinha, mas eu não sabia como e tinha muito medo. Minha mãe, dependendo, né? Minha família, e óbvio que a gente acomoda. Não vou negar isso. Que interessante. A gente acomoda. Que interessante. E aí, eu perdi aqui, desculpa. Eu conto pra ele a história. Ele fala assim, me manda seu currículo que eu vou te ajudar. E eu falei pra ele, eu preciso de uma oportunidade. Do mesmo jeito que eu estava falando com ele, né? Ele foi o maior que eu cheguei, foi o mega empresário que eu cheguei. Né? Eu estava falando com todas as pessoas da minha cidade, todo mundo que podia, mas assim, para mim ele foi o maior, naquele momento que eu podia acessar. Igual quando eu acessei aquele juiz, foi o máximo que eu cheguei. Se eu tivesse chegado o presidente, eu iria. Mas assim, era o meu nível. Mas que bom, né? Eu tinha a experiência de ter acessado aquele juiz. Por que não acessar esse empresário? Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou pedindo emprego. Eu quero trabalhar, é digno. Não é vergonha nenhuma pedir emprego, procurar emprego. E aí ele pede para eu mandar o currículo, tanto que eu desliguei a ligação. E eu fiquei respirando assim, falei, meu Deus do céu, agora eu já falei que eu saio de Juiz de Fora, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tinha vontade de sair de casa, tipo, mudar para o prédio de frente, para ter meu espaço. Já era uma liberdade. Nossa, muito. E, de repente, eu estava falando que eu aceitaria sair da minha cidade, daquele meio onde eu estava, confortável. Hein? Mas eu lembro que eu olhava para a parede assim, eu falei aquilo, falei. Saiu. E aí? E aí eu mandei o currículo para ele. Na verdade, ele me cobrou ali de 5 minutos, que eu ainda fiquei respirando toda a conversa que eu tinha tido com ele. E ele muito solícito, muito atencioso, falando de mercado comigo, das coisas. E ele falou assim para mim, seu currículo. Que eu não tinha mandado. Eu falei, nossa, moço, calma, peraí, eu tô respirando ainda, porque eu vou tomar um passo. Se eu mandasse o currículo para ele, eu sabia que eu estava dando mais um passo. E aí eu mandei, claro. E ele se empenhou em me ajudar. E, paralelamente, eu estava fazendo vários processos seletivos. E num desses, eu saí triste e feliz do processo seletivo. Eu estava participando para um escritório para advocacia pública de Porto Alegre. E eles queriam um trabalho de home office. E aí, Brasil inteiro, nas salas, né, de seleção. E aí foi enxugando, até que chegaram, acho que 11 advogados.
alguns do Rio, eu só de Minas, o Brasil inteiro. E o dono do escritório estava participando desse final da seleção. E ele deu vários casos para a gente solucionar. E aí eu, muito falante, para variar, respondi, eu quero falar. Ah, eu agiria assim, assim, assado. Qual a solução do processo que você tomaria? Eu fazia isso, isso, isso. Não, eu não faria isso. Aí um falava, não, eu discordo, que eu faria assim, por causa da lei e tal. Comecei a falar. No final, ele dá parabéns para todos os candidatos. Falou que estava surpreso com a qualidade profissional que tinha. E falou, eu não posso contratar alguns, por exemplo. A Thalita é uma. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, procurando emprego, salário de R$4.000. E eu ali assim, Deus me ajuda, eu preciso. E ele falou, ela é overqualified. Se eu te trouxer para a minha empresa, para o escritório, você não fica 6 meses. Porque pelo conhecimento que você tem, eu não posso te trazer, te treinar, te preparar, porque você não cabe ali. Não tenta advogado júnior. Tenta outros patamares. Olha só, né? E eu muito... Você mesmo se subestimando, muito, né? Porque eu não tinha um termômetro, não tinha nada. E óbvio, também um pouco de insegurança, né? Enfim, achando sempre menor do que as pessoas. Eu lembro que eu fiz uma publicação no Instagram, numa foto, e eu saí feliz e triste. Primeiro que saí desempregada da reunião, continuei desempregada. Mas eu falei, gente, ali eu soube um pouco do que eu sabia ali, fiquei feliz com isso. E aí, surgiram várias ações para eu trabalhar. Então, Deus provia um mês, assim, salário que eu ganhava, recebia. Ganhava não, que a gente não ganha, né? A gente faz o dinheiro. E aí, Deus provia. E eu lembro que eu mandei um dia uma mensagem para ele assim, boa tarde, passando para falar que eu continuo buscando uma oportunidade. Tinha muito cuidado com as palavras que eu ia mandar. Buscando uma oportunidade. Aí ele mandou, boa tarde, não esqueci de você. Ponto. Então, não esqueceu. Certo dia ele me mandou uma mensagem assim, moraria em Curitiba? Eu falei, Senhor do céu, já estou indo longe demais. Falou São Paulo, mas eu pensei, ponte aérea, se acontecesse alguma coisa, eu pego para o Rio, chego na minha cidade, tem aeroporto na minha cidade, enfim. Eu pensando na logística sempre assim, caso minha família precisasse. E aí eu falei, não, sim, falei, gente, ele está empenhando em me ajudar. Como que eu vou falar com ele? Não, não quero, não vou em Curitiba. Não tinha como eu fazer isso. E aí eu falo, não, sim, ai Deus, não, por favor, né? E ainda depois soou para mim que eu tinha a possibilidade de ainda retomar para a procuradoria. E aí, querendo ou não, aquela luzinha acendeu de novo dentro de mim. Passados uns dias, a publicação de jornal lá saía de madrugada, depois da meia-noite. E aí, quando saíram todos os cargos, eu comecei a contar, um por um, dos cargos que eu ocupava. E aí eu falei, agora ocuparam todos, não tem mais. A chance acabou. Eu chorei aquela noite inteira. E eu escuto muito um pregador, não sei se você conhece, chama Thiago Brunet. Sim, conheço. Inteligentíssimo. E naquela noite, então eu chorava, eu tive que ouvir uma palestra dele, e ele falava que o mentor te escolhe. Então você tem que... O mentor, ele escolhe o mentorado. Eu vou te mentorar, eu vou te ajudar. Eu passo por isso. Né? Imagino. E aí, ele falou isso, guardei. Quando foi... Eu não dormi aquela noite, claro. E o que eu vou fazer? Deus me ajuda. E aí começava a me cobrando muito, muito, muito. Quando chegou 1h30 da tarde, aí eu não tinha dormido, de manhã eu dei uma acordadinha assim, voltei a dormir. 1h30 da tarde, toco o telefone, quem tá me ligando? O incorporador. Eu olhei o telefone e falei, não atenda esse homem de jeito nenhum. Vai que ele vai me levar para outra cidade. Agora vai ser outro país. Não, porque eu falei, ele deve acordar cedo, ele é um empresário de sucesso. Eu vou atender com voz de sono, 1h30 da tarde, de jeito nenhum que eu vou atender. Não atendi. Levantei correndo, bebi água, falei um pouco em casa pra voz, né? Sair daquela voz de eu tô acordando agora. Falei, nossa, como é que eu vou assumir pra ele que eu tô em casa chorando, triste? Ele falou assim, não quero um funcionário desse baixo astral do meu lado, não vou imaginar assim, né? Falando essa palavra. E aí eu retomo a ligação. Ele falou, eu te liguei do WhatsApp, liguei. E falei, o telefone tava carregando.
menti pra ele, mas eu tive vergonha de contar. Eu tava dormindo porque eu chorei a noite inteira. E aí ele conversando, ele fala pra mim assim, Thalita, e começa a rodear. Muito inteligente. Ele vira e fala, aí eu fui ver um terreno em Santos, mas aí o VGV, foi falando umas coisas. E eu, o que ele quer? E eu tentando entender por que ele estava me falando aqueles assuntos. Ele falou de questão tributária, eu respondi. Aí eu, tá. Aí ele virou pra mim e falou assim, Thalita, já pensou em ser corretora de imóveis? Pã! E aí eu tava sentada na beirada da minha cama conversando, estiquei meu corpo assim e falei, não. E confesso, não tenho vergonha de falar, que eu tive um preconceito na hora. Que eu falei, vou largar? Passou meu currículo na minha frente. Que currículo, gente? Por que a gente fica preocupada com papel, às vezes, sabe? Papel e deixa de agir em determinadas coisas. Às vezes o seu talento está em outra área. A gente se apega a títulos. E aquilo passou na minha frente, assim, e eu falei, não, por quê? Aí ele falou, olha, você é advogada, você fala muito bem. Ele me elogiou, né? Assim, você está conversando. É óbvio, essas conversas dele comigo, ele estava me testando. Eu disse, é muito inteligente. E faz isso, né, em várias situações. E aí, ele falou assim, eu estava pensando, conversei com as meninas do plantão de vendas, quanto que elas ganham, tudo mais. E o que elas ganham por ano, o que você ganhava por ano, elas tiram aí em 3 meses, 4, em vendas. Eu, como assim? Que negócio é esse que eu quero saber? Veja bem, meu preconceito foi embora agora, olha, acabou de sair. E aí? E aí eu falei assim, ele falou, E ele falou, olha, e o mercado, ele começou a me falar do mercado, das possibilidades e que o céu era o limite. Nem o céu é o limite, né? Depende do que a gente sonha e pensa. E ele falou assim, pensa aí. E desligou o telefone. Tá bom? Tchau. Tchau. Pum. Ah, não, volta. Perdi uma parte importante, esqueci de falar. Ele vira e fala assim, eu falei, não pensei não, eu também nunca mexi com isso. Aí ele falou, não, você vem para São Paulo, eu te ajudo. Ali foi o gatilho para mim. Aí ele me puxou pro assunto de novo. Eu te ajudo e você começa nesse mercado. Porque eu acho que você tem um perfil. Inclusive, eu estou com uns pensamentos aí. Você pode trabalhar com investidores. Investidor, não conheço ninguém em São Paulo, vou trabalhar com investidor. E aí, ele fala isso para mim e desliga o telefone, né? Pensa aí, tá bom? Tchau. Me deixou pensando. E aí eu fiquei pensando, e quando ele falou da história de que eu te ajudo, eu te ensino, essa palavra para mim foi importantíssima. Porque eu pensei, conversar com ele, qualquer minuto que seja, eu vou aprender muito. Uhum. Porque, assim, ele é um celeiro de informações, ainda mais no mercado imobiliário. Ele foi corretor na década de 80, depois virou incorporador. Sabe. Ele sabe. Então, sentar com ele qualquer 2 minutos já é um ouro para mim. Uhum. E aí eu falei, não, peraí, eu lembrei do Brunet. Falei, não, nossa, e se der ruim, eu volto. Casa, minha mãe tá aqui, minha irmã, minha família, né? O meu ninho tá aqui, eu volto correndo. E aí fiquei pensando, eu lembro que eu saio do quarto assim, eu falo, mãe, acho que eu vou para São Paulo. Ela tomou um susto. Aí ela falou assim, São Paulo? Mas para ser advogada? Eu falei, não, corretora de imóveis. A minha mãe fez a mesma cara que eu fiz quando ele me pergunta. Ela, mas você vai largar o seu curso? Tudo que você fez? Pagou faculdade? Trabalhou? Teve dificuldade para formar? Tipo financeira, né? Aquela correria. Eu falei, mãe, o não eu já tenho. Eu tô aqui fazendo nada, abre aspas, por que não ir? Falei isso pra ela e saí, mas eu tava ali com a minha cabeça saindo fumaça. Passado um tempo, a pandemia veio de vez, a segunda onda. São Paulo fechando tudo em abril. E aí, ele me procura. Fala assim, Thalita, já arrumou alguma coisa? Aí eu falei assim, ele fala, eu vou fazer um lançamento no Espírito Santo em setembro. E aí você vai lá trabalhar. Falei, aceito, mas setembro está muito longe. Ele entendeu. De fevereiro para setembro, eu tinha um caminho muito grande ali de recursos que eu precisava. Eu não precisava, para bom entendedor, um pingo é letra. Né? A comunicação mesmo, né? Eu falei para ele, esse está muito longe. E aí, ele me procura e fala, olha, a Dora está fechando tudo, eu acho que
eu já tô com pressa, eu tenho umas coisas na minha cabeça aqui para fazer. Vem em São Paulo para você conhecer a empresa. E é óbvio que ele queria me ver, conversar comigo. Aí é um outro momento, porque eu conversava por telefone. Uhum. E aí venho, passo 2 dias e meio aqui e conheço a estrutura da empresa. E ele fala, olha, você vem, nós vamos te ajudar, você começa a trabalhar. E depois, quando você começar a criar sua independência, a gente... Né? Mas ele me deu... Eu sou muito grata a ele. Porque ele me deu todas as ferramentas que eu precisava naquela hora. Então, ele sabia que eu não tinha condição de mudar para São Paulo... toda a história que eu tinha. E ó que eu não contei para ele metade do que eu já te contei aqui agora. Entendeu? E aí, ele me deu essas ferramentas. E eu soube aproveitar também. Muito legal. Porque dentro de mim eu falava assim, agora eu tenho que dar resultado. Ele está me ajudando. Eu tenho que trazer, eu tenho que dar retorno para ele. É minha obrigação. Quando você tem pai e mãe, tá pagando minha escola, meu pai tá pagando meu inglês, eu tenho que tirar 10 na prova. Eu tinha isso desde criança. Então, eu transferi para essa situação e falava assim, eu tenho que dar retorno. E aí, eu chego aqui, 17 de maio, esse mês, vai fazer 2 anos que eu mudei para São Paulo. E nisso, eu venho começo a trabalhar na empresa em junho. Junho, julho, agosto. E as pessoas não me ensinavam muita coisa, nada. E aí, eu vi que eu não sabia nada desse mercado, da parte comercial. Eu lembro que eu falei para ele, eu nunca vendi nada. E ele falou assim, você que pensa, você é advogada. Todo mundo se vende. O tempo inteiro as pessoas vendem. A gente acha que a pessoa que vende, esse copo d'água aqui. Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí as pessoas têm muito preconceito. É do setor do comercial. Fulano trabalha com vendas. Todos nós trabalhamos com vendas. É, isso aí. O advogado, às vezes, não tem essa percepção, não né? Tem. Agora, eu fiquei pensando também uma coisa, né? Você está contando essa história, né? Do direito para corretagem. E aí teve o teu preconceito. Sim. Né? Você sofreu algum preconceito de colegas de trabalho que falaram, meu, para que você vai fazer isso? Você vai sair do direito, vai para corretagem. Você teve alguma... Sim, eu escutava. No olhar também eu percebia isso. Tanto é que eu tive um pouco de dificuldade de verbalizar isso para as pessoas. Você está onde? Fazendo o quê? É verdade, né? O que você falava? Paulo. Tô em São Paulo, São Paulo. Corporadora. Deus tenha abençoado. Amém, Jesus. Eu fiquei curioso agora uma coisa assim. Como foi a tua primeira venda? Que coisa boa. Eu falo que teve história pra tudo. Como é que foi? Me conta aí. Como foi a tua primeira venda? Lá vai a Thalita pro Espírito Santo, né? Nesse período aí eu vi que eu não conseguia... Porque ele não pôde me acompanhar. Ele falou, eu te ensino, mas ele estava empenhado nos projetos da empresa. Ele não estava na área de vendas mais. Então ele não conseguia. Mas eu precisava ouvir aquilo. Eu te ajudo, eu te ensino. Porque senão eu não abriria meu coração para vir. E aí, eu comecei a estudar sozinha. Ler. Não sabia nada de São Paulo, tudo fechado. Fiquei dentro de casa estudando. E uma amiga minha me ajudando a ler esse livro. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E livro ouvindo muitas palestras e tudo. Storytelling, sobre storytelling e tudo mais. E aí, eu vou para o Espírito Santo. Óbvio que mineiro vive na praia. Falou que tem praia, pode estar chovendo, nós vamos para a praia. Não interessa, a gente quer ver areia e mar. E aí eu comecei para as minhas amigas. Olha, eu estou indo para o Espírito Santo. Conhece alguém que talvez possa ser um potencial cliente de compras para mim? Quanto que é o ticket desse imóvel? Era mais de 1 milhão na planta. E era um ticket alto. Muito alto, né? Para eu já começar a cavar ali, né? Clientes desse porte, sendo que eu nunca tinha vendido na minha vida. E aí, uma amiga, o pai empresário, uma amiga de faculdade, e ela me ensinou muito também, porque eu muito ingênua, né? Escutei, o que essa caipira tá fazendo aqui? Né? Aqui em São Paulo, eu escutei isso. Né? Então, achava que minha cidade devia ser um ovinho de codorna e que eu não tinha experiência nem profissional e nem de vida. As pessoas não conheciam a minha história. Como é que você lidava com esse tipo de preconceito? Olha, eu sabia quem eu era. Eu já sabia quem eu era. E eu tinha certeza de que tudo que estava acontecendo aqui. Por quê? Quando eu venho para São Paulo nessa entrevista, né, conhecer o grupo, a empresa, eu no avião,
45 minutos de voo, 45, né? De Rio, São Paulo. Eu dormi, chorei e orei. Passei a mão no telefone e falei com a minha amiga assim, Marcela, o que eu tô fazendo na minha vida? Ela falou assim, você não tá orando? Você não tá pedindo? As coisas não estão acontecendo. E a sequência encaixava. Fazia sentido. E tava indo, eu tinha paz. Meu coração tinha paz naquilo. Eu não tinha dúvida. Tinha medo. Normal. É mudança. É algo que eu não estou acostumada. É um ambiente que eu não sei. Era tudo novo. Era uma cidade nova, uma capital. Numa profissão que eu nunca tinha encostado. E aí, ela falou, vai, Thalita, você tem casa. Você já falou isso? Eu falei, e fui. E aí, né, eu conversando com essas minhas amigas, essa amiga, uma vez eu disse como muito ingênua, e como tratar essa questão de ser caipira. Né, e o meio é muito competitivo, eu não sabia disso, eu não estava acostumada com isso. A minha briga como advogada era no papel, era na petição. Vou fazer contestação, eu vou fazer um recurso, eu vou lá despachar com o juiz, vou fazer uma audiência. O meu desafio era no papel. Não era muito verbalizado e aquela competição. E talvez também de passar a perna nos colegas, alguma coisa do tipo. Eu nunca tinha visto esse cenário. E eu achava absurdo. Eu confrontei muito com a ética. E o direito gritava dentro de mim. E não é, tá errado. Não é assim, eu nunca vi isso. Então as pessoas, Thalita, fica quieta, você acabou de chegar. Thalita, fica quieta. Não. E aí vinha um versículo na minha cabeça que era, não vos conformeis com este mundo. E o mundo não é um mundo, o planeta Terra. É o mundo que você trabalha. É o mundo que você, a forma, né, o conformeis com a turminha que você anda. Com, às vezes, a ambiência que você está tendo naquele momento. Não vos conformeis. Não entra também naquela forma. Se está errado, se não condiz com os seus princípios, não se adapte àquilo. Saia. Você não cabe ali. Então, óbvio que eu não sabia lidar com isso, confesso. Hoje eu estou mais, né? Mas é difícil, né? Mas é difícil. Para mim foi um desafio em todos os sentidos. E aí, nessa história toda, eu perdi a pergunta, perdão. Não, como foi a tua primeira venda? Isso, da minha primeira venda. E nisso, conversando com as pessoas, né? Como que se eu conhecia alguém e tal. E eu cheguei lá no Espírito Santo, o pai de uma amiga cafeicultor. Isso que eu ia dizer. Essa amiga me ajudou muito, que quando eu falava, amiga, eu tô passando isso, ela falou assim, não sangre em tanque de tubarões. Eu sangrei. Quando em alguns momentos você mostrou a tua vulnerabilidade ali. Muito. Então, aprendi isso. Isso. Então, não é você ser outra pessoa ou ser falso, mas é não se abrir tanto, não se deixar que as pessoas encontrem as suas brechas. É um desafio. Ó, como é o teu primeiro podcast, né? É verdade, a primeira experiência. Né? Quando a gente grava um podcast ou grava uma história ou grava uma mensagem, a gente nunca sabe quem está ouvindo. É verdade. Mas quem está até agora está porque precisa ouvir. Porque da mesma maneira que o mentor encontra o mentorado, a mensagem também encontra o ouvinte. Quando você falou desse versículo, né? Não vos conformeis, né, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, sempre que tem uma história, né, o que o tempo dilui, a história condensa. Entende? Então, quando você conta uma história, isso entra no coração das pessoas. Então, se você imagina, assim, quantas pessoas estão ouvindo, assistindo agora e sabem que estão sangrando no tanque dos tubarões. Então, não é o melhor caminho. Não é. Né? Nunca vai ser. Não é o melhor caminho. Aí, voltando na tua história, você encontrou essa amiga que tinha um pai que era cafeicultor. Empresário grande no meu estado. Empresário. Mas como é que foi? Eu quero saber como é que foi na mesa ali. Foi na mesa? O que aconteceu? Me conta, pelo amor de Deus! Ele falou assim, eu falei pra ela, pede seu pai é empresário, conhece todo mundo. Aí ela conversou com ele falou assim, me deu um nome lá em Vitória, para que eu procurasse, e esse cara podia me indicar para várias pessoas. E eu procurei esse cara, desculpa a palavra. E aí eu achei, conversei com ele, falei, olha, eu venho em nome do senhor fulano, então eu cheguei com um selo de qualidade ali. E aí ele falou, nossa, sim, gosto muito dele.
Falei, pois é. E ele falou que eu podia procurá-lo para você me ajudar a conhecer aqui o mercado. Isso foi uma das minhas frentes, tá? De procurar empresário no Espírito Santo. E aí ele falou assim, tá bom, me manda o material. Mostrei o projeto para ele. E ele pegou, me jogou dentro de um grupo de cafeicultores do Espírito Santo. Eu já caí no grupo. Era tudo que você precisava. Era. E aí ali eu firmei uma parceria com esse senhor. E aí ele falou assim, né, o lançamento foi, acho que 10 de setembro. E na primeira semana esse cliente foi lá. Era um domingo. E ele me manda mensagem. Ele é do norte do Espírito Santo. Ele é exportador de café e pimenta. Uma família muito querida. E aí ele falou, eu vi a apresentação, então você está no plantão? Eu falei, tô. Eu acho que ele chegou lá por volta de umas 8h30 da noite. No morto, porque no final de semana todo mundo trabalhando muito. E aí eu atendi a família inteira. E ali ele gostou do produto. As filhas são... Ele só tem filhas mulheres, né, meninas. E ele cafeicultor. Ele falou assim, ninguém vai assumir a empresa. Né? Falando assim, né, do café, de cuidar da lavoura. E as meninas estão crescendo, fazendo faculdade. É outra... O filho, né, que sai do campo para ir para a cidade grande, vamos falar assim. E ele falou, vou investir para as minhas filhas, na capital. E ele comprou o apartamento. E eu fiquei amiga dessa família. Então, assim, para mim, é uma venda família. Até hoje eu converso com eles. Foi em setembro de 21 que eu fiz essa venda. Nossa, e hoje nós estamos em 23. É recente, né? Foi a primeira venda. Graças a Deus. E eles me deram muita sorte, eu falo isso. Porque foi uma venda com muito sucesso, eu digo, de alegria. Foi uma venda tranquila, sem entraves, né? Tem umas vendas mais dificultosas, assim, trabalhosas. E para você ter ideia, né? Eu cheguei a fazer uma ação na cidade deles, que é no Norte do Espírito Santo, São Mateus. Eu fui para casa deles à noite e eles me ajudaram a colar adesivo nos books. Olha. Sentaram comigo e me ajudaram. Eu já fui para casa deles. O que é book? Book é a apresentação do produto, né? Onde tem ali um livro, vamos falar assim, onde tem toda a apresentação do produto. E eu, para entregar para os clientes no evento, que ia ser no dia seguinte... Tem que colocar o adesivo ali. Com o telefone, para você se identificar. Porque se chega e procura outra pessoa, a gente perde a oportunidade da venda. Eles sentaram comigo à noite colando adesivo. Você vê o nível do cliente, sabe? O cliente que pega ajuda na venda. Indicando amigos... E depois até passei um final de semana já na casa deles, que é num outro lugar lá na Serra, no Espírito Santo, que é em Domingos Martins, perto de Pedra Azul, que é muito conhecido. E passei uns 2 dias no sítio deles, cliente amigo. E o pessoal fala capixaba, não leva ninguém para dentro de casa, não chama ninguém para tomar um café igual mineiro. Mentira. Porque eu não tenho o que reclamar. Eu fui muito bem recebida no Espírito Santo. Que legal, né? Olha só, a gente já tá batendo papo aqui quase 1 hora já. Mentira, meu Deus. Há quase 1 hora. Antes da gente infelizmente encerrar, eu queria que você ajudasse as mulheres que estão assistindo, ouvindo esse podcast, que tem algum receio ou alguma ressalva em mudar de carreira, em fazer essa transição de carreira. O que você tem no teu coração para ajudar essas mulheres a tomarem essa decisão do sim ou não? Quais são os cuidados e qual é a coragem que ela precisa ter para mudar de carreira, para fazer essa transição? Tá. Primeiro que o direito nunca me abandonou. Preciso falar isso. O direito me ajudou muito e me ajuda demais nessa assessoria aí, né, na curadoria para os clientes. Então, o que elas têm de bagagem, elas nunca vão eliminar. Isso vem. Isso é uma construção, foi um treinamento para que nessa transição, caso elas tenham, que essa próxima profissão seja executada com excelência. Não vai desperdiçar nada a gente desperdiça na vida. Por isso é importante, né? Você ter as experiências tanto positivas quanto negativas na vida. Exatamente. Né? Muito legal, muito legal. Agora, como é que tá a tua mente e o teu coração para o futuro? O que a Thalita vai construir? Olha, a Thalita entende que o tempo dela está sendo acelerado. Eu estou sentindo isso na minha vida. Eu passei por muitas coisas nesses últimos 2 anos, que às vezes eu converso com um corretor de imóveis e falo assim, que tem 10 anos de mercado e fala assim, que isso, eu nunca vi isso, nunca vivi, passei, enfim. Eu falei, então...
esse encurtamento de tempo, eu acho que é para um outro processo, é para um outro nível, talvez, que eu vá. E eu preciso ser forjada nesse período. Muito bom. E óbvio que se eu não tivesse vivido o que eu vivi na infância, adolescência, né, juventude aí, ainda acho que eu sou uma jovem senhora, isso tudo é um alicerce. Então, a Thalita do futuro, ela tá com muita sede de vencer. A vida é uma só, né? Então, a gente chega numa fase da vida e a gente começa a sentir, né? Perde pai, vê uma mãe ali quase indo. Tem situações na família que a gente passa por dificuldade, né? Eu digo de perder um ente querido. A vida é muito curta. É isso aí. Eu não posso perder tempo. Você sabe que eu escolho muito bem as pessoas que sentam nessa cadeira aqui, né? Não é porque eu sou famoso, porque eu sou influencer, mas é porque eu tomo muito cuidado com a mensagem que eu deixo nesse mundo. E nós temos um amigo em comum, que é o Gustavo Rangel. Gustavo. E o Gustavo, nós fizemos uma live, e nessa live, ele no final da live, né, improvisando, disse assim, olha, o Renato vai agora para você que mandar mensagem, para 5 primeiras pessoas que mandarem mensagem, o Renato vai ajudar você a contar a tua história. E aí eu recebi a primeira mensagem. Recebi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí eu falei, nossa, 5 pessoas, pronto, eu já atendi. Quando eu vi, eu já tinha atendido 10 pessoas, Uau. né? Fui atendendo, mas você foi a primeira. Eu fui a primeira? Você foi a primeira. Por isso você está sentada aqui. E olha como isso está totalmente ligado à tua história e às oportunidades que a vida te deu. É verdade. A atitude que você tem. E essa atitude hoje vai inspirar muita gente que está assistindo a gente aqui. Para não deixar as oportunidades passarem. Para entender que precisa ter um coração de aprendiz na vida. Que as situações negativas, elas vão acontecer. Sim, é inevitável. Mas que você tem que procurar as pessoas que estão um nível acima. Sim. Para que elas possam te ajudar. E se você tiver um coração humilde, você vai aprender. Não só vai aprender, como vai construir, vai ter um coração como o seu de querer construir muito mais na vida. Então eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, né, por essa entrevista. Acho que vai ajudar muitas mulheres, muita gente que vai assistir, que vai ouvir. Qual é a tua mensagem final? O que você quer deixar? Qual é o teu legado? O que você tem no teu coração? Você quer deixar um recado para alguém? Talvez para você no teu futuro? Que recado você deixaria? Para a Thalita do futuro, falar para ela continuar, falar para a Thalita do futuro, meus parabéns, você conseguiu. Ah, muito legal, muito legal, muito legal. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Se as pessoas quiserem te encontrar na internet, como é que elas te encontram? Meu Instagram, né, @Thalita, com 2 T's no final, né, Thalita.salmeida, tá aberto meu Instagram, pode me chamar lá, mandar um direct que a gente conversa, eu tô disponível, trocar informações, aprender. Todo mundo se ajuda, né? A gente sozinho não é nada. É isso aí. E eu quero muito te agradecer por essa oportunidade. Muito legal, Foi uma grata surpresa. Dentro das coisas que pouco passam na minha vida, mandar essa mensagem. Eu não sabia que eu fui a primeira. Olha só. Tá? E eu não tenho o hábito de mandar direct, eu digo, né, participando de live, mas eu senti uma coisa, eu falei, eu gostei tanto, vou mandar. Mas eu não imaginava que eu era a primeira. Nossa, você mandou... teve você e teve mais umas 2 pessoas, foram 3 pessoas, que eu fiquei conversando um tempão, eu te assim. aluguei aquele dia, né? Nossa, eu fiquei conversando, eu ouvia a história e eu mandava, tá, mas isso aqui aconteceu assim, mas isso aqui foi o quê? E tal. Então, assim, foi muito legal. Foi uma energia muito legal. Isso tem a ver com você me fez lembrar da primeira lei da termodinâmica de Newton, que diz assim, que a energia, quando vem, ela pode ser transformada, ela pode ser conservada ou ela pode ser transferida. Isso tem a ver com os nossos problemas e com os desafios da vida. Você pode transferir isso para outra pessoa como uma batata quente, culpando o sistema ou culpando as pessoas. Você pode conservar em você, trazendo consequências físicas, né? Doenças psicossomáticas e tal. Mas quando você pega essa energia e transforma em algo, as coisas acontecem. Então Deus te deu essa habilidade de você pegar essa energia e transformar em algo. E não deixar ela só em você e não sofrer. Claro que tem momentos que a gente sofre, todos nós temos, né? Mas você tem a habilidade de transformar energia. Que Deus continue te abençoando. Amém, obrigada. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. E só mais uma palavrinha. Por favor. Você estava falando de transformar. Eu acho que quando a gente entende tem a nossa autorresponsabilidade, a gente para de culpar o outro, de achar desculpa no outro. O outro é o outro. E o que eu posso fazer com essa energia e transformar ela? É isso aí.
Tá? Muito Muito obrigada mesmo. Um prazer estar aqui com que você. legal. Muito obrigado. Um abraço. Deus Obrigada. abençoe. Amém. Você Tchau, também. gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Valeu!